Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Geraldo. Hoje, para a gente falar de um tema também muito importante, você pode inclusive mandar sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 99205 3030, 99205 3030, Dr. Robson responde. Carcinoma de células escamosas em gatos. Que assunto é esse, Dr. Robson? O que é que o senhor pode falar aqui para os ouvintes? Veja só, Geraldo. Os animais, né, os cães e os gatos, eles vêm evoluindo na questão de idade, né? Então, estão ficando animais mais idosos, mais velhos, em virtude de vários fatores, a alimentação, os cuidados, né, as terapêuticas, os medicamentos. E com esse avançar da idade desses animais aí, nós temos gatos com 20 anos, 20, eu tenho uma paciente com 24 anos, é, cães também com essas idades aí, 19, 20, 20 e poucos anos de idade. E com isso aí, com essa evolução na idade, né, com essa longevidade que eles estão tendo, também está aparecendo bastante animais com problemas de câncer, né, com problemas de tumor, que entre eles nós temos o carcinoma de células escamosas, que o que é isso, né? É um tumor, é um câncer de pele, ele é maligno, é bastante, como eu diria, invasivo, ele se espalha pelo corpo do animal, pela pele do animal, pela epiderme. E a grande vantagem desse tumor é que ele não é tão metastático, ele não se espalha para o restante do corpo, ele fica localizado. Muitas vezes a queixa dos proprietários de felino é que meu animal tem uma feridinha na pele, que essa feridinha não cicatriza. Eu uso diversos produtos e essa feridinha não cicatriza. É sempre isso que acontece quando chega na clínica e que nós vamos fazer a anamnese, as perguntas. O carcinoma de células escamosas ele é mais comum em felinos brancos, tá? Animais que são despigmentados e que têm uma área ali de alopecia, ou uma área de pouco pelo, de pouca cobertura. Principalmente na região das orelhas, aí nariz, os lábios, né? Essa região ali próximo da boca, próximo das orelhas, dos olhos, nas pálpebras. Essa aí é principalmente a região onde você encontra esse carcinoma. A etiologia ao certo, o que causa realmente isso aí, essa alteração no ácido desoxirribonucleico, que seria o DNA, né, do animal, essa alteração aí, ela está mais relacionada principalmente à questão dos raios ultravioletas. Os raios do sol, animais que são expostos ao sol, o sol ele penetra, alterando o DNA da célula e transformando ela aí em uma célula neoplásica, causando câncer de pele. O importante é você como prevenir, né? Como prevenir? Você vai ter de ver que esses animais não podem ficar expostos ao sol. Se você for fazer a exposição desses animais ao sol, também não é uma exposiçãozinha de um dia que vai causar isso. Isso aí ao longo de dias, essas feridas, essas lesões de pele, elas podem aumentar consideravelmente ao longo dos anos. Ela também não é uma ferida que vai aumentar de uma hora para outra, só se a exposição for muito grande. E você vai ter os cuidados de impedir que esse animal vá ao sol. Tá? O tratamento para essa lesão, né, o tratamento para esse carcinoma, ele é um tratamento cirúrgico. Hoje usa-se também o tratamento com criocirurgias, que seria com nitrogênio líquido, e também tem outras terapêuticas com radioterapia,
que aqui nós não teríamos acesso a essa tecnologia. Mas importante que seja feito os exames necessários, importante que seja feita uma citologia, uma biópsia, uma histopatologia, para você poder fazer o diagnóstico diferencial, já que essa doença, ela se parece, né? Você tem de diferenciar aí de um granuloma eosinofílico, de um pênfigo, outros carcinomas que existem, né? Um hemangiosarcoma, um hemangioma, e você vai ter de fazer esse diagnóstico diferencial através da biópsia, através da histopatologia ou da citologia, e que você, ao fazer esse diagnóstico, você vai escolher qual tratamento você vai estabelecer para esse paciente. Mas a maioria desses tratamentos são cirúrgicos, e o quanto antes você diagnosticar, você consegue estabilizar ou resolver esse problema. Por exemplo, quando essas lesões estão nas orelhas, você vai fazer uma conchectomia, que é uma cirurgia de remoção dessas orelhas, para que você possa estar retirando esse carcinoma de células escamosas. Agora, quando dá no nariz, aí já fica mais difícil, né? Quando dá na pálpebra, que você vai ter de fazer uma remoção de pálpebra, quando dá num lábio, que você vai ter de fazer uma remoção de lábio. Então, isso daí você vai ter de, o quanto antes, procurar um médico veterinário para que isso seja diagnosticado e tratado de forma adequada o quanto antes possível. Tem pessoas que deixam aquilo ali e vou falar no popular, e comendo aqueles tecidos, e aquilo ali, aquele desgaste que o câncer vai causando, muitas vezes você já tem ali uma migração para linfonodos regionais, e que causam a metástase, como também já pode ir se espalhando para o pulmão, para outras partes do corpo, onde você muitas vezes já não tem mais o que fazer por esse paciente. O senhor falou aí da exposição ao sol, né? E me chamou a atenção aqui os animais de rua, no caso os gatos de rua. Como é que funciona com eles? Principalmente a grande quantidade desses gatos brancos, né, que dá mais em gatos despigmentados, esses gatos que chegam na clínica para que a gente que faça o tratamento, eles são justamente animais de origem de rua ou de origem da zona rural. E o gato, por si só, o gato é um animal semi-domiciliado. É muito difícil você chegar e dizer um gato que ele fica dentro de casa. Sim, sim. A característica do gato é um gato que ele é semi-domiciliado. Ele fica no domicílio e sai na rua para passear, para comer, para pegar uma lagartixa, para caçar, para namorar. E ele também gosta muito, Geraldinho, de estar em áreas elevadas. Então ele vai para cima da casa, ali ele vai lá para os telhados, onde tem a maior exposição. E a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Então é a maior área de exposição, e também até pelos tecidos, pelos que tem ali, as células que tem na pele, é o maior órgão de exposição. E o carcinoma de células escamosas é o câncer, é a maior incidência de câncer de pele em felinos, é o carcinoma de células escamosas. Tem cura? Olha, tem tratamento quando diagnosticado de forma adequada, né? Tem cura se você lançar a mão dos tratamentos, que sejam cirúrgicos ou que sejam quimioterápicos, e você consegue aí resolver desde que não exista uma metástase, porque já se tiver metástase, aí tem de ver o grau dessa metástase, se as medicações que você lança a mão vão conseguir resolver esse câncer, né? E lembrando que esse câncer ele é maligno e que pode levar esse paciente à morte. Muito bem, então explicado aí sobre o carcinoma de células escamosas em gatos. Temos perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos aqui às perguntas do ouvinte. O ouvinte pergunta o seguinte: bom dia, Dr. Robson. Peguei um gatinho na rua. Quais os procedimentos devo fazer para saber se ele é saudável? Primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico veterinário para que ele possa fazer os exames necessários, que seria hemograma, exames bioquímicos, exame de fezes, examinar a parte clínica desse animal,
para ver como é que está a questão cardíaca, respiratória, digestiva. Depois, a indicação é que você vacine contra a raiva esse animal e posteriormente fazer a vacinação contra as viroses, que existem hoje vacinas que protegem seus gatos contra algumas viroses. Importantíssimo é esse animal, ao ser introduzido no domicílio, ele tem de ficar em quarentena, em observação, porque ele pode vir com alguma doença que nós chamamos doenças que estão em período de incubação, que ele já está doente, mas ainda não manifestou nenhum sintoma. E ao aparecer algum sintoma, você procura imediatamente um médico veterinário para que possa ser diagnosticado isso. A gente se preocupa quanto à questão da raiva, né? A raiva é uma doença que pode ser passada para o ser humano e que ela pode estar em período de incubação dessa doença nesse animal e que pode manifestar ao você introduzi-lo dentro de casa. E se existir outros gatos no domicílio, também esse animal deve ficar isolado de água, de comida, dos outros gatos, já que ele pode estar trazendo alguma doença e passar para aquele outro gato ou aqueles outros gatos que estão dentro do domicílio. Tem ouvinte querendo fazer pergunta, vamos ouvir. Bom dia. Eu gostaria de saber de Dr. Robson sobre uma cadelazinha. Eu tenho uma cadela e ela é até paciente de Dr. Robson já. Só que ela tá boa, tá bem. Aí, de repente, quando foi sábado, ela caiu. Ela deu um passamento, sabe? Tipo um ataque de epilepsia. Ela ficou se debatendo, caiu durinho no chão. Aí passou alguns minutos, não foi segundo não, passa minutos. Aí toda dura se debatendo, aí vai amolecendo, aí se levanta meia tonta, mas levanta. Aí pronto, de repente fica bem, como se nada tivesse acontecido. Sábado ela deu 2 vezes. Aí eu gostaria que o Dr. Robson me dissesse alguma coisa, se ele poderia me indicar alguma coisa, me dizer alguma coisa, ou se só tinha como ele dizer alguma coisa, se examinasse ou através de algum exame. Eu gostaria. E aí, doutor Robson? Veja só, essas síncopes, esses quadros que aparecem aí do animalzinho desmaiar ou ter um ataque epilético, eles têm diversas causas. Existem problemas cardíacos que podem acarretar isso daí. Existem problemas infecciosos que podem causar isso daí. Nós podemos citar aí uma sinomose pode causar isso, um quadro de Ehrlichia nervosa pode causar isso. E também nós temos algumas doenças relacionadas à questão neurológica propriamente dita. Aí com a questão dos ataques epiléticos, que seria aí uma transmissão nervosa. E a indicação que eu dou à senhora é que procure um médico veterinário para que possa fazer os exames necessários para descartar essas doenças que eu falei. Aí, no caso, o indicado seria fazer um eletrocardiograma, fazer os exames de sangue para identificar até, Geraldinho, uma hipoglicemia, animal que está com uma quantidade de glicose muito baixa no organismo, pode causar uma sintomatologia dessa como ela está apresentando. Então, é fazer todos os exames, fazer fazer hemograma, exames bioquímicos, ver se não tem nenhuma doença correlacionada infecciosa a isso, como uma doença do carrapato, uma erliquiose, e caso seja confirmada aí uma alteração neurológica, entrar com as medicações adequadas para esse paciente. Bom dia, gostaria de saber a seguinte situação. Eu tenho uma cachorra, ela está com 1 ano e pouco, uma pitbull, e o corpo dela começou a ficar com escamas. Já levei o veterinário, ele passou a medicação, mas continua do mesmo jeito. A pele muito grossa, o pelo da tipo com escamas e caindo. Ela era bem vermelha e não está mais caspenta.
Tá mais caspento, é a pergunta que dou. Olha, inclusive isso aí encaixa bastante no tema que nós abordamos hoje, né? Essas lesões aí escamosas que ela apresenta, que ela fala, e o Pitbull, ele é um cão que tem essa questão de despigmentação. O cão, ele tem primeiro, o pelo dele é ralinho, né? É fininho e ralo, tem pouco pelo. A pele dela é despigmentada, na sua maioria. A parte branca tem pouca pigmentação, que é uma camada de proteção. E eles ficam expostos ao sol, já que a maioria dos pitbulls não ficam dentro de casa, ficam nos muros. Isso aí pode estar correlacionado ao tema de hoje. Agora, existem outras doenças também que podem estar correlacionadas a isso, principalmente fungos, que dão essas características aí de escamas, essas características de fosfurácea, né? Que aí vai ter de avaliar, principalmente fazendo uma citologia para identificar o que é que está acontecendo. Bom dia, gostaria de saber se ofende o cachorro comer a ração do gato, pois tem um pinche de 3 meses e não quer a ração dele, só a do gato. Olha, a questão de ofender em si, eu não diria que ofenderia pela questão da ração propriamente dita, mas a ração de gato pode propiciar o aparecimento de cálculos, né? Principalmente de problemas renais. Para o coração ia ser ótimo, pela taurina que existe na ração de gato, tá? Mas para a questão dos rins e para a questão de formação de cálculo a nível de rins e a nível de bexiga, é bastante comum a gente pegar animais na clínica que comem ração de gato, que estão aparecendo urólitos, que seriam os cálculos urinários. Aí, e muitas vezes a gente tem que fazer até cirurgia para a remoção desses cálculos. Tem mais perguntas? Vamos ouvir. Bom dia para Dr. Robson, veterinário. Eu sou a dona de Black, do cachorro que quarta-feira o senhor atendeu. Ele está super bem. O cachorrinho que é idoso. Pois um bom dia, Dr. Robson. Tudo de bom para o senhor e um bom final de semana. Na verdade, aqui não é... e a equipe aí de Marcos Dantas. Na verdade, não é pergunta, que é um elogio para o Dr. Robson. Obrigado, um bom final de semana para vocês e melhoras para Black. Vamos ouvir mais perguntas. Bom dia, pessoal da 95 FM. Bom dia, Dr. Robson também. Por favor, tira uma dúvida aí com o Robson para mim. É assim, debaixo do meu pé de manga junta bastante passarinho. Aí eu boto sempre vitamilho para eles. Só que um dia eu botei o vitamilho e eu percebi que molhou um pouco assim de lama o vitamilho. Qual o motivo dos passarinhos não comer? Robson, pode me explicar, por favor? E aí, doutor? Veja só, o vitamilho, a origem do vitamilho já está dizendo, vem do milho, né? É produzido do milho. O milho, ele existe a presença de várias agentes, tá? Entre eles, aí nós temos toxinas produzidas por fungo. Aí tem as micotoxinas, afotoxinas, gamatoxinas, tem diversas toxinas. E essas toxinas, elas matam os animais quando são ingeridos. E os animais também têm a sua inteligência, né? O passarinho, ele quando chega ali, que ele percebe que existe uma alteração, seja no odor, seja na visibilidade, ele vai recusar em se alimentar, porque ele sabe que aquilo ali pode ofender para ele. Então, acredito eu que tenha sido isso que ocorreu. Essa questão, e também é muito comum a gente escutar, morreu na fazenda de fulano de tal, muitas ovelhas, umas vacas se intoxicaram com milho. Isso aí é comum, né? Galinhas, é muito comum isso em galinha, mortalidade em galinhas em virtude do milho, né? E é justamente por essas toxinas que existem, essas afotoxinas, micotoxinas que existem no milho. Bom dia, Dr. Robson. É normal uma cachorra adotar um filhote de gato sem nunca ter parido e passou a dar leite para o gatinho? Ela o adotou como se fosse um cachorrinho. Esse leite é sadio para o gato? Primeiro, não é normal, porém, acontece.
A cadela, ela é muito materna, ela tem essas características de produzir leite sem ter parido, ela é o que nós chamamos de pseudogestação muitas vezes, e ela vai ali produzir sim. O leite não vai ter problema nenhum em a gatinha estar mamando o leite da cadela. Você só vai ter que ter cuidado, porque essa cadela aí, se ela fez isso, ela tem tendência a ter pseudogestação e ela pode ficar com a questão de estar produzindo leite, e ela também pode desenvolver futuramente um quadro de hidrometra, hemometra ou piometra, e a indicação é que faça a esterectomia dessa cadela para evitar o aparecimento dessas doenças. Gostaria de saber com quantos dias depois da terceira dose da sinomose posso sair para passear com meu cachorro. Hoje vai tomar a terceira dose. A gente orienta em torno de 21 dias após a última dose que você possa estar saindo com seu animal. Já que acreditamos que após a terceira dose ele tinha atingido 100% de imunidade contra essas doenças. Mas e sempre existe a possibilidade de falha vacinal, existe a possibilidade do animal não ter desenvolvido 100% de imunidade. Isso aí é o que acontece, infelizmente, na questão de vacinação. Mas a orientação é a partir de 21 dias após a última dose, a terceira dose. Bom dia, Dr. Robson. Tem um pinche e há 3 dias, de repente, deu uma diarreia, tipo preto avermelhado. Teve carrapato. Você acha que tem alguma coisa a ver com a doença do carrapato? Ele tem 3 meses. Pode ter, sim. Essa questão de melena, né, de fezes aí escurecidas, provavelmente com sangue, pode estar relacionada a uma infecção intestinal, pode estar relacionado a uma virose chamada parvovirose ou coronavirose, mais a parvovirose, que causa fezes enegrecidas, né, causa melena, causa uma gastroenterite hemorrágica, e também pode estar relacionado à verminose e a questão da doença do carrapato, que também pode estar causando isso aí. Interessante que seja feita essa investigação, uma avaliação clínica, feitos os exames, identificados, já que o filhote, inclusive, ele pode estar até com 3 dessas doenças que eu acabei de citar. Ele pode estar com verminose, ele pode estar com doença do carrapato e ele pode estar com a parvovirose. Então tem que investigar isso daí bem direitinho para poder tratar de forma correta. Ok, muito bem. Dr. Robson Góes é médico veterinário, está na clínica Veteripet, que fica na rua Augusto Monteiro, no centro da cidade de Caicó. Telefone é 3421-1263. Dr. Robson, muito obrigado pela participação. Até a próxima sexta. Obrigado. E lembrando aos ouvintes que lá existem 4 médicos veterinários disponíveis para fazer atendimento clínico, cirúrgico para os animais, né? E um bom final de semana a todos.